Fala pessoal, tudo bem? Para o vídeo de hoje eu trouxe um novo kit de chave de impacto e parafusadeira furadeira de impacto da marca Hanabi, modelo LJ2022, que como eu disse é um lançamento da marca, tem bateria, tem carregador, parece que tem uma bolsa para transporte, os motores dela já contam com tecnologia brushless, então não utiliza mais escovas de carvão, então a gente vai ver se vem algum tipo de acessório, enfim, eu não sei muito bem o que vem aqui, tem algumas informações aqui na embalagem que eu vou te mostrar mais de perto, mas só depois que você curtir o vídeo e estiver aparecendo um botãozinho de hype, aperta aí que você ajuda muito o canal. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Esse daqui é o canal Marcenaria para Todos. Então agora chega de enrolações e bora abrir a embalagem e ver o que de fato acompanha aqui nesse kit. Então o kit vem nessa embalagem de papelão, tem algumas informações, marca Hanabi, modelo LJ2022, é um kit com chave de impacto e furadeira parafusadeira. Aqui, do outro lado, a gente encontra algumas informações em relação a elas. Mas primeiro eu vou tirar aqui o plástico para não ficar dando reflexo. Então, do lado esquerdo, as informações sobre a chave de impacto, do lado direito, da parafusadeira furadeira. Torque, 450 Nm para a chave de impacto e 55 Nm para a parafusadeira. As duas são de 21 volts, rotação máxima na velocidade baixa de 0 a 1100 RPM e na alta de 2500 RPM para a chave de impacto. E para a parafusadeira, de 0 a 450 na velocidade baixa e na velocidade alta de 0 a 1700 RPM. As duas vão ter baterias de 4 A que são compatíveis entre elas. Então, pelo que tudo indica, aqui nesse kit vem duas baterias. Então, aqui na caixa, olha que legal, ela já vem na bolsa, não vem solta. E é uma bolsa até que interessante da Hanabi. Parece que tem uma proteção aqui. Vamos abrir ela aqui para dar uma olhada mais de perto. Então aqui tem como se fosse uma proteção, não é apenas o tecido igual a maioria dessas máquinas, tem tipo como se fosse uma espuma aqui dentro que protege. Então aqui temos o manual, clips lateral para cinto, extensor flexível, cartão da Hanabi, cupom de desconto para usar no site. Primeiro aqui ó, o manual, então aqui pelo menos na capa tá os dois modelos e eu dei uma olhada aqui em todo o manual e não tem nenhuma ficha técnica em relação a elas, é mais usos e advertências. Vem com um carregador de mesa, saída de 21 volts de 1 A, a gente testa. Duas baterias, essa aqui vem com o botão indicador de carga. Então encaixe padrão Makita, também dá para carregar com plug jack. Ainda aqui tem alguns acessórios. E vão ser eles, 2 Torx T15 e T20, 2 Philips PH1, PH2, 2 Fenda, número 5, número 6, e soquetes magnéticos de 6, 8, 10 e 12. E uma coisa que vale ressaltar é, esses bits são magnéticos. E aparentemente são de boa qualidade. 5 brocas 3 pontas, 3, 4, 5, 6. E aqui repete uma 6 também, 3 pontas, porém com encaixe cilíndrico. E essas aqui são encaixes de 1/4 hexagonal. E brocas HSS também com encaixe hexagonal nas medidas 3, 4, 5 e 6. São brocas bem leves, tá bom? Aqui dentro, ainda falando dos acessórios, tem 6 soquetes. Os soquetes vão ser nas medidas 14, 15, 17, 19, 20 e 21. Encaixe aqui de meia polegada e aqui a ponta sextavado. E para a parte que mais interessa, que são as máquinas. A parafusadeira furadeira, parte azul em plástico, a parte preta é emborrachado, tanto aqui da empunhadura, aqui das laterais, a base também é emborrachado, tem suporte para clips e aqui, como eu mostrei, veio um clips para a gente poder utilizar nela. Aqui do outro lado, a logo da Hanabi é um adesivo, essa capa cinza é de plástico, engrenagens de plástico e mandril com abertura máxima de 13 mm com capa metálica e aqui a gente consegue ver as medidas. Então vai variar de 1.5 a 13 mm. E eu achei bacana, normalmente esses mandrils que vem com essa máquina aqui é de 10 mm e não de 13. Vou até pegar aqui o paquímetro para a gente tirar aqui a prova para ver se é isso mesmo. Olha só que bacana, é um mandril de 13 mm mesmo. Daqui a pouquinho a gente mostra ela com mais detalhe, mas basicamente ó, essa parte de trás aqui é em plástico, o botão seletor de velocidade também em plástico, gatilho também em plástico, enfim, aquela construção básica dessas parafusadeiras, furadeiras brushless que a gente está acostumado a trazer aqui no canal. Informações da etiqueta. Aqui ó, já fala que é diferente, é de 1 a 13. Vou tirar a prova. Ó, essa daqui é uma broquinha de 1 mm que eu tenho, vamos ver se ela vai segurar. Ó, não segura. Então, vai ser com base em 1.5 mm e não 1 mm como está descrito aqui na lateral. Ainda aqui na lateral. Bateria de 4 A, 55 Nm, 21 volts, rotação baixa de 0 a 450 e alta de 0 a 1700 RPM, igual tá descrito ali na embalagem. E feito na China, República Popular da China. Olhando aqui mais de perto, construção dela tá legal, não tem nenhum tipo de rebarba.
bem caprichado. E aqui a chave de impacto. Olha aqui, que bacana. Ela vai ser tanto chave de impacto quanto parafusadeira de impacto, porque ela tem um encaixe interno de 1/4. Então, você consegue vir aqui e inserir bits nela. Então aqui, analisando a construção dela, partes pretas também, emborrachada assim como o outro modelo. Tem aqui o furo para poder colocar o clips para cinto. Partes azul é em plástico. Aqui já me parece ser diferente. Essa capa aqui dela me parece ser de alumínio, diferente da outra que eu falei que parece ser de plástico. Já vou desmontar, a gente dá uma olhada, mas só para ver. Esse acabamento aqui a gente já sabe que é de alumínio essa capa aqui de proteção. E tem mais essa capa emborrachada também que fica aqui na parte de fora. Então essa capa emborrachada ajuda bastante a dar mais conforto no trabalho do uso do dia a dia. A construção dela também, aparentemente, tá muito boa, não tem nenhum tipo de rebarba. Aqui embaixo vai ter o painel com indicador de carga e velocidades, e a gente testa também. Luz de LED, botão para reversão de rotação do mandril. E aqui na maleta não tem mais nada. Falando da parafusadeira furadeira. Mandril de aperto em clique. Eixo travado, vão ter 20 ajustes de torque com 3 funções de trabalho: aparafusamento, perfuração sem impacto e perfuração com impacto. Pouco espaço aqui para fazer a mudança, então para quem tem um dedo maior já acaba tendo um pouquinho mais de dificuldade, então a coroa aqui de ajuste de torque vai acabar mexendo junto. Aqui indica 20 ajustes de torque, bora ver se é isso mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 ajustes, como está descrito aqui. 2 velocidades mecânicas. O botão de troca é um pouco resistente, não é muito macio. Botão para reversão de rotação do mandril. O gatilho tem a velocidade eletrônica. Vamos ver qual que é a velocidade mínima. Então, não é tão sensível assim. Resposta do gatilho. E aqui na base, indicador de carga da bateria. Já aqui para a chave de impacto, indicador de carga da bateria e 2 velocidades. Velocidade baixa e velocidade alta. Velocidade baixa e velocidade alta. Na velocidade baixa, essa é a rotação mínima dela. Então já é um pouco rápido também. Luz de LED logo acima do gatilho. E na função de desaparafusamento, ela tem a função com auto-stop ou sem auto-stop. Então aqui, auto-stop ativado, ela para de girar o mandril. E sem a função de auto-stop, continua de forma contínua. E para desaparafusamento, eu acredito que é a velocidade máxima. Normalmente é na velocidade máxima que essas máquinas têm para fazer desaparafusamento. Bora desmontar aqui ela e ver como que essa máquina é por dentro. Para quem gosta de ver aquela autópsia da máquina, tá aqui as duas desmontadas, bateria. Bateria eu desmontei só uma, porque as duas baterias são iguais. Então essa daqui eu vou deixar recarregando para a gente poder fazer o teste de rotação depois dessa parte. Então começando aqui com a bateria, analisando ela, é a mesma placa da outra bateria, da LJ2023. Vamos ver aqui as células para ver se é a mesma coisa também. Ó, 2 fileiras com 5 células, 2000 mAh de 3.7 volts. Já aqui, para parafusadeira, furadeira, construção daquelas básicas que a gente está acostumado. Aqui, o legal aqui da carcaça dela é que ela é aquela carcaça dividida, igual da LJ, né? Onde você, se precisar fazer algum tipo de manutenção apenas no motor, você consegue fazer sem ter que desmontar ela inteira. A construção aqui, ó, do plástico dela, parece ser um plástico resistente. Não é um plástico muito simples. É basicamente essas últimas parafusadeiras que a Hanabi e outras marcas estão lançando, estão vindo com uma construção boa. Aqui a gente consegue ver o diâmetro da parte emborrachada e aqui a parte de plástico. Especificações do gatilho. O motor tem 48 milímetros, interessante. Se eu não me engano, é do mesmo tamanho da LJ, porém aqui no comprimento ele é menor. Eu sou canhoto, aí eu tento pegar com a mão esquerda e aí fica de ponta cabeça para vocês. Vamos lá, mão direita, 16 milímetros de comprimento. Mas basicamente, construção simples dessas parafusadeiras brushless que vem vindo hoje em dia. Agora aqui, ó, para a chave de impacto. Gatilho vai ser as mesmas especificações. Construção aqui me parece ser bem parecida, porém aqui no motor a gente já vê uma diferença. Embora também seja de 48 milímetros, o comprimento dele já é maior, com praticamente 25 milímetros. Aqui, como eu tinha falado, é de metal, não é de plástico, né? O cabeçote normalmente de uma chave de impacto sempre vai ser de metal. Já aqui, para a parafusadeira furadeira,
é de plástico, é bem simples também, ó. Você pode ver que é de plástico pintado. E a carcaça da chave de impacto também, você consegue desmontar para fazer manutenção e não ter que retirar aqui essa parte onde fica a placa. E a camada emborrachada é um pouquinho mais fina do que essa daqui. A da parafusadeira, a capa emborrachada é um pouquinho mais espessa do que da chave de impacto. Então, bora montar e ir para os testes de rotação, pesagem. Então, já pesando na prática, uma bateria pesa 642 gramas, a outra bateria 642 gramas também. A parafusadeira furadeira sem a bateria pesa 979 gramas e a chave de impacto sem a bateria 1 kg 163 gramas. Então a parafusadeira furadeira com a bateria 1 kg 622 gramas e a chave de impacto com a bateria 1 kg 809 gramas. Então agora que a bateria já está 100% recarregada, bora fazer aqui os testes. Primeiro com a parafusadeira furadeira. Primeiro na velocidade baixa. 412 RPM e na velocidade alta, o botão de troca é um pouquinho mais resistente. 1374 RPM, ou seja, as duas velocidades ficaram abaixo do que está descrito aqui na etiqueta, porém ficou dentro do padrão dessas parafusadeiras, furadeiras brushless. Já para a chave de impacto, primeiro na velocidade baixa, 1626 RPM e na velocidade alta 2261 RPM. Ou seja, a velocidade baixa ficou acima do que está informado na etiqueta e a velocidade alta ficou abaixo do informado na etiqueta. E antes que eu me esqueça, na função de desaparafusamento, vamos ver qual que é a rotação máxima dela. 2314 RPM. Então ficou até um pouquinho acima da rotação para aparafusamentos. Então dessa forma que eu acabei de te apresentar, que é a parafusadeira furadeira de impacto, a chave de impacto que também é parafusadeira de impacto, com as duas baterias, carregador, todos os soquetes, bits, brocas, enfim, todos os acessórios, mais a bolsa, tá saindo por 499 a 549 reais. Aí vai depender se você compra à vista ou parcelado. Lembrando que os melhores preços que eu encontrar eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. E também eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link do nosso grupo do WhatsApp. É de graça e por lá eu compartilho cupons e promoções de ferramentas. Tanto que assim que sair as ferramentas eu compartilhei lá no grupo. Teve pessoas que compraram ela abaixo dos 500 reais com cupons de desconto. Então, por enquanto, a construção tá muito boa, o design dela tá legal, tá um pouquinho diferente daqueles kits que a gente costuma ver desses mais baratos. Por exemplo, recentemente eu testei um da Dobevi que em relação à construção, esse daqui tá bem superior a ele, porém tem que fazer os testes práticos pra gente ver o que elas entregam de fato, e é pra eles que a gente vai agora. Então começamos os testes de parafusamento, onde eu vou usar o bits que acompanha aqui no próprio kit, na função de aparafusamento, onde a gente vai testar todos esses ajustes de torque. Na verdade, todos não, porque eu vou pulando de 2 em 2. Então vai ser 1, 3, 5 e assim sucessivamente. Eu vou usar esse parafuso de 6 mm por 90. Vamos ver como que ela se sai aqui. Primeiro, no ajuste 1, velocidade baixa. Então aqui, no ajuste 15, ela conseguiu cravar o parafuso por completo. Aparentemente tem uma potência legal, a escadinha dela até que ficou legal, aqui os primeiros ajustes a gente percebe que são mais sensíveis e conforme vai aumentando aqui, vai aumentando também a intensidade. Porém parou no 15, ainda tinha mais 5 ajustes pra gente testar. Então bora com parafusos maiores, onde a gente vai poder testar também essa chave de impacto. Mas antes, eu vou usar a chave de impacto para fazer a retirada desses parafusos.
Vou começar com esse parafuso de 1/4, cabeça sextavado, onde vai usar esse soquete que acompanha no kit. Foi até o final, não ativou o ajuste de torque, e eu tirei o dedo do gatilho. Agora o mesmo parafuso com a chave de impacto. Primeiro na velocidade baixa. Então esse primeiro eu acredito que foi até ao mesmo tempo que a outra. Porém agora... aqui o botão deu uma enroscadinha. Pronto. Agora, velocidade alta. Foi até o final. Agora esquece, não vai mais sair. O parafuso entrou demais aqui na madeira. Agora parafuso de 1/4 por 100 milímetros. Aqui, como você viu, ó, rachou a madeira. Também é uma madeira que já está bem utilizada, né? Agora com a chave de impacto. Foi. Agora 5/16 por 120 milímetros. Provavelmente com esse parafuso vai ativar aqui o ajuste de torque. Ó, fez o aparafusamento até o final, o motor aguentou, deu conta bem forte. Assim, a potência do motor muito parecida com a Hanabi Black, foi bem forte. Porém, não ativou o ajuste de torque. Ó, função de aparafusamento, ajuste 20 e não ativou. Fazer a retirada. Aqui deu a impressão que ela girou um pouco em falso. O que foi que aconteceu? Parece que o mandril soltou, por isso que ela deu uma girada em falso. Vamos ver se foi isso mesmo ou não. É, ó, foi isso mesmo. O mandril soltou, por isso que ela deu uma girada em falso quando eu fui fazer o desaparafusamento, tá bom? Quando eu tirei, ela tava assim, ó. Acabei de rosquear. Aí agora eu vou abrir aqui o mandril e fazer o aperto novamente. Ah, Jair, mas por que isso aconteceu? Às vezes acontece mesmo. Às vezes quando tá muito bem travado aqui, por causa do torque alto que ela dá, e o parafuso estiver muito firme, acaba soltando ali o parafuso. Se por acaso o fabricante não montou muito bem, acontece mesmo. Vamos lá. Com a chave de impacto. Foi até o final. Agora apenas com a chave de impacto, parafusos de 3/8 por 110 milímetros. E agora aqui nessa parte eu vou poder usar o soquete que acompanha aqui no kit. Ó, foi até o final. Não vou mais, porque senão vai espanar o parafuso e eu não consigo retirar igual esses outros dois aqui. Mas ela conseguiu fazer o aparafusamento até o final. No começo ela demorou um pouquinho para entrar, porque esse parafuso não tem ponta. Eu tô com outro aqui, vou te mostrar ele mais de perto. Olha como que é a ponta dele. Então por isso que ele demora para entrar, tá bom? E aí como não tem o pré-furo... Muito bom. Coloquei ele novamente para a gente poder ver como que vai funcionar aqui o auto stop. Tá com o auto stop ativado,
Vamos lá. Ó, conseguiu retirar o parafuso até o final. Antes de a gente ir pro parafuso mais longo, tem algumas observações aqui que eu já notei. Primeiro, essa parafusadeira aqui é forte, é tão boa quanto a Hanabi Black e as outras que aí eu trago aqui no canal, aí na faixa dos R$300, porém tem uma bateria com uma autonomia, provavelmente vai ser maior, daqui a pouquinho a gente vai ver lá nos testes, mas vai dar pelo menos o dobro do que tem uma bateria de uma parafusadeira de R$300, porém o ajuste de torque 20 até então não ativou, então ela conseguiu fazer o aparafusamento com esse parafuso de 120 milímetros, que normalmente as máquinas costumam ativar esse ajuste na metade dele, para essa daqui não ativou. Já a chave de impacto tem uma potência muito parecida com o modelo 4010 da Hanabi, então é interessante também. Porém, o botão de selecionar aqui é bem sensível, igual o modelo LJ 2008, que lá no teste eu até tinha falado que esse botãozinho dele às vezes enrosca, porque ele é bem sensível. Então, na hora de você mudar essas posições, é praticamente encostando assim bem de leve, ele já troca, e às vezes pode acontecer de enroscar. Aí aqui o meu, durante aqui os testes, eu apertei muito forte, acabou enroscando, aí eu dei um tapinha, parece que ele destravou, voltou ao normal. Então são essas duas observações que eu tinha que falar a respeito das duas máquinas. Mas vamos lá, continuando os testes. Então agora aqui um teste de aparafusamento com parafuso de 250 milímetros. Aqui eu vou poder usar o Beats novamente, que acompanha no kit. Aqui eu vou manter na função de aparafusamento com ajuste 20, para ver se ela vai ativar aqui. Ó, foi bem até o final. Ela chegou até um certo nível de esforço e dali ela manteve até o final. Bem legal, bem bacana. Vamos lá, retirada. Dessas parafusadeiras brushes que eu testei até hoje, dessas mais simples, né, menores, essa daqui é uma das melhores. Assim, desempenho, no meu modo de ver até então em aparafusamento, muito próximo da The Black Tools TB-YX, da própria Hanabi CY100 3003 e da Hanabi Black, que o pessoal gosta bastante, não perde em nada, potência muito boa. Eu confesso que quando eu peguei ela, eu achei que a potência dela não ia ser tão boa assim. Pelo fato de eu ter testado o kit da Dobeve, que eu trouxe recentemente no canal, eu achei que ela não ia ser tão forte assim. Bacana, tô gostando bastante dela. Então agora vamos fazer esse mesmo aparafusamento, só que com a chave de impacto. Bora lá então. Lembrando que tá sem pré-furo, tá bom? Ah, Jair, mas por que você tá usando madeira de pinos ao invés de utilizar uma madeira com a densidade maior, uma madeira maciça? Eu já tentei fazer esses testes, madeiras mais densas, madeiras maciças, e acaba quebrando com facilidade. Então por isso que eu acabo utilizando aqui a madeira de pinos. E até nessa madeira de pinos aqui, às vezes acontece desses parafusos quebrarem. Então aqui a gente já consegue explorar bastante a potência da máquina. Sem contar que até na madeira maciça você não vai fazer o aparafusamento direto, você vai fazer um pré-furo antes. Mas vamos lá. Foi até o final. Quando ela começa a ter um pouquinho mais de esforço, ela perde um pouco de rotação, que é normal para as chaves de impacto, mas bacana. Foi bem aqui a máquina também. Só para finalizar aqui em relação às observações, de fato, o ajuste de torque dela 20 não ativou nesse aparafusamento. Então ela não ativa nesse ajuste. Então, se você precisa fazer algum aparafusamento e quer ter o ajuste de torque, deixa aqui em regulagens mais baixas para poder ativar. Então agora, perfurações em madeira de cambará, o foco vai ser essa máquina, porque uma chave de impacto consegue fazer esses tipos de perfurações, às vezes consegue fazer perfurações até mais brutas do que essa, por causa do sistema, o mecanismo dela aqui é mais para fazer retirada e aperto de parafusos, tá bom? Ou porcas. Mas assim, para fazer perfurações,
ela dá conta, eu vou fazer aqui, mas no seu dia a dia sempre opte em utilizar esse tipo de máquina. Sem contar que se você usa esses tipos de broca que vem aqui nesses kits mais simples, numa chave de impacto, pegar uma madeira densa igual essa aqui, é perigoso estragar essas brocas em serpentinas. Então brocas igual essa daqui da Irving seriam melhores para esse tipo de situação. Vou começar usando primeiro essas duas maiores medidas de broca que acompanham aqui no kit. Então agora sim, ó, função de perfuração, velocidade alta. Faz a perfuração com facilidade. Essa aqui, a HSS, foi até mais rápido. Vamos lá, só por desencargo. Vamos ver como que sai aqui a perfuração em Cambará, com a chave de impacto. Aqui já entra uma característica em relação ao Beats. Ele não trava, então fica soltando com facilidade. Mas conseguiu fazer a perfuração e não estragou aqui a broca. Embora, igual eu falei, são bem levinhas. Então não sei se a qualidade delas é tão boa assim. Aqui em Cambará conseguiu fazer a perfuração sem queimar madeira. Agora a longo prazo, só testando mesmo para ver. Broca Speedboard meia polegada. Ela travou aqui no finalzinho, mas conseguiu fazer perfuração na velocidade 2. Vamos para uma broca chata de 5/8. Ainda na velocidade 2. Muito bom, tá saindo bem. Maquininha potente, hein? Não perde rotação fácil. Agora medida um pouquinho maior, broca Speedboard 3/4. Ó, aqui já desligou. Então, velocidade baixa. Bacana. Legal, legal. Agora uma medida maior, 1 polegada. Primeiro, na velocidade alta. Agora na mesma medida, só que self-cut speed da Bosch. Já é mais agressiva, né? Eu vou começar na velocidade 2, ela vai enroscar, aí eu mudo para velocidade 1. Enroscou no finalzinho, mas fez a perfuração. Ainda na mesma medida, só que mais agressiva ainda, speedboard de 1 polegada. Já na velocidade baixa. Ó, aqui ela desligou, foi o máximo dela. Aqui até enroscou, para não correr o risco de me machucar, igual aconteceu no último vídeo. Fui fazer o desaparafusamento, a máquina deu kickback. Então já vou fazer aqui com a chave de impacto. Pronto, ó, fez a retirada, mas olha, fica solto, ó. Com facilidade ela solta. Então, fazer a perfuração com ela. Então conseguiu fazer a perfuração, demora um pouco, porque ela diminui o giro e vai dando os impactos, mas conseguiu fazer a perfuração que essa daqui não consegue. Então aí que entra o interessante de ter um kit como esse, porque o que uma máquina não consegue fazer, a outra faz, e a função principal dessa, que é fazer a parafusamentos, você pode facilitar o serviço dela fazendo os pré-furos com essa daqui. Então muitas pessoas acabam utilizando kits como esse, mais simples, por exemplo, em montagem de móveis. Então a pessoa trabalha com marcenaria moveleira e acaba utilizando esses kits. Aqui faz o pré-furo e depois faz o aparafusamento. Acaba dando mais produtividade para o trabalho. Então aqui, teste de aparafusamento em metalão de chapa grossa com parafuso autobrocante. Aqui eu vou usar o soquete magnético que veio junto aqui com ela. Primeiro velocidade baixa, depois velocidade alta.
Agora a velocidade alta. Então, se você precisa de um equipamento como esse para trabalhar com metalão, por exemplo, quem trabalha com serralheria, essa máquina aqui vai dar conta para esse tipo de trabalho. Agora vamos ver aqui a chave de impacto, como que ela se sai nesse tipo de situação. Peguei um outro parafuso. Primeiro, na velocidade baixa. Agora a velocidade alta. Bem mais rápido. E aqui o auto-stop tá parando no ponto ideal, quando o parafuso termina de sair mesmo. Então agora, fazer o teste de perfuração com broca escalonada de 25 milímetros. Só que acontece, para essa perfuração, velocidade baixa, função de perfuração sem impacto, e eu não vou usar com essa máquina, porque a rotação é muito alta e vai acabar danificando aqui a broca. Então, para perfurar ferro, eu recomendo apenas esse tipo de equipamento, tá bom? Desligou uma vez. Essa broca escalonada aqui, ela é muito bruta. Então chega nessas medidas maiores, ela acaba arrancando, ó, lascas muito grandes. Por isso que acaba enroscando. Ó, enroscou, ó, retirou aqui, ó, mais uma lasca grande. Vamos lá, de novo. Conseguiu fazer a perfuração na medida máxima, então é a segunda máquina que consegue fazer essa perfuração nesse metalão maior. A última tinha sido a LJ2023. Enrosca, enrosca, mas se colocar óleo de corte aqui, ela vai enroscar menos e também vai durar mais aqui a broca. Mas assim, desempenho, poxa, tá legal, tá bacana. Agora a perfuração em bloco estrutural, para a gente testar aqui a função de impacto dela, velocidade 2. Primeiro eu vou começar com broca de 10 milímetros da Irving, vamos ver como que ela se sai. E uma dúvida que muitas pessoas têm, que é importante esclarecer, essa máquina aqui tem rotações altas, é uma chave de impacto, mas ela não é feita para fazer perfurações em alvenaria. No caso, esses impactos que ela tem é para fazer retiradas ou apertos de parafusos. Então assim, meio que resumindo, chave de impacto, ela vai ter os impactos no sentido de rotação para fazer aperto e desaperto, e parafusadeira, furadeira de impacto, ou seja, furadeira de impacto, ela vai ter esses impactos nesse sentido, como se fosse um martelinho. Então você está fazendo as perfurações e ela auxilia nesses tipos de materiais mais duros, igual é a alvenaria. Então para esse teste não vou usar nem essa máquina, que ela tem uma rotação alta, vai conseguir fazer essa perfuração, mas não é o foco dela, tá bom? Fez a perfuração. Isso aí, foda-se, esse tijolinho comum. Vamos ver se ela vai dar conta também. Tranquilamente. Pegar uma medida maior de broca, 12 milímetros.
também fez a perfuração. Então aqui entra aquela questão, que às vezes o pessoal fala assim, Ah, mas furar bloco estrutural é fácil. Quero ver furar concreto. vamos lá, um equipamento como esse não é feito para fazer perfurações de concreto. Você consegue? Consegue. Mas você vai desgastar muito aqui a bateria, não vai durar tanto assim. Para esse tipo de perfurações, o correto seria uma furadeira mais potente ou talvez até um martelete. Por exemplo, tem pessoas que vão utilizar esse kit aqui de forma profissional na montagem de móveis. Então ele trabalha ali com aqueles móveis de MDF, móveis planejados e precisa fazer a instalação na parede. Um equipamento como esse vai conseguir fazer. Por quê? Na maioria dos casos, se não pegar uma coluna, vai ser esse tipo de tijolo que vai estar lá na parede, ou aquele maciço que eu acabei de te mostrar, ou talvez aqueles blocos furados. Mas enfim, esses tipos de materiais ela consegue fazer perfuração. Então se precisa fazer um furo 8, 10, 12 na parede, ela vai dar conta, desde que não pegue um concreto. Se pegar o concreto, pode ser que ela consiga fazer, pode ser que não, depende muito da qualidade desse concreto. Mas de um modo geral, é um kit que atenderia para esses tipos de trabalho. Então agora aqui, usando a chave de impacto na roda do carro. O que acontece? Antes de mais nada, é interessante a gente ressaltar que uma máquina dessa vai retirar no máximo, assim, um parafuso de uma roda de carro, uma porca, não vai ser nada além disso. Às vezes o pessoal vem aqui nos comentários e fala, Ah, mas retirar parafuso de roda de carro é fácil. sim, mas é uma máquina simples, é uma máquina que normalmente vai ser utilizada mais para fazer aparafusamentos em marcenaria, quando você faz o pré-furo e depois utiliza ela, ou também para soltar ou apertar alguns parafusos específicos de carro e de moto. Esse parafuso aqui foi apertado com uma outra chave de impacto, não vou me lembrar com qual máquina que foi, então vou fazer aqui a retirada. Se ela conseguir fazer essa retirada, eu venho aqui com a chave de roda e faço um aperto com a força do braço e vejo se ela consegue retirar. Retirou. Também retirou, bem fácil. Então agora, ó, apertando manualmente. Vamos ver se agora ela consegue retirar. Eu acho que dificilmente ela vai conseguir, mas bora tentar. Ó, conseguiu retirar. Então tá aprovado aqui em retirada de parafuso de roda de carro. Então agora teste de autonomia de bateria na prática nessa madeira de pinos com broca chata de 5/8. Como você pode ver, a bateria está 100% recarregada. Só um comentário antes de começar aqui o teste. Tem algumas pessoas que já vieram nos comentários e falaram assim: Ah, mas fazer essa quantidade de perfurações em madeira de pinos é fácil. Quero ver fazer em madeiras mais duras, madeiras mais densas. como eu faço muitos testes e acabo utilizando muitas madeiras para fazer tantas perfurações assim, numa madeira nobre, uma madeira maciça, que são madeiras mais caras e acaba ficando muito caro o teste. Então por isso que eu sempre opto em usar madeira de pinos para todas as máquinas, porque eu também testo aqui no canal máquinas de 12 volts, máquinas mais simples, que para fazer perfurações em madeiras mais densas acaba sendo um pouquinho mais difícil para elas. Então eu costumo utilizar aqui no canal essa madeira de pinos para todos os testes, tá bom? Independente se a máquina é fraca ou forte. E aqui a gente consegue ter aquele parâmetro de qual é a quantidade máxima de perfurações que a máquina faz. Função perfuração sem impacto, velocidade 2 ativada. Então aqui nessa madeira já acabou todas as áreas possíveis para fazer o furo. Essa foi a quantidade de perfurações que conseguiu fazer, tá aparecendo aí na sua tela. Então bora para a segunda madeira para ver até quando vai. Aqui no indicador de 4 LEDs está acendendo apenas 3. Então madeira nova instalada, bora continuar as perfurações.
acabou totalmente a bateria. E ela conseguiu fazer essa quantidade de furos que está aparecendo aí na sua tela. Então já aqui ó, no teste de descarga da bateria, tem 20.7 volts real, aqui 21 volts, então tá dentro do esperado. Então bora fazer aqui a descarga e ver qual que é a verdadeira amperagem dessa bateria. Aqui indica 4 ampere, bora ver aqui na prática. Então, primeiro teste finalizado e ela conseguiu drenar 3.558 mA, ou seja, pelo que eu suspeitava, 3.5 ampere igual às da LJ2023. Já aqui, para a segunda bateria, 3.567 mA, ou seja, as duas baterias têm 3.5 ampere. Já o carregador tem uma saída de 21.7 volts, ali informa 1 ampere. Então vamos começar o teste com 1 ampere. Não desligou. 1.1. Desligou. Então é um carregador com 1 ampere, exatamente como está descrito aqui na etiqueta. Então, considerações finais depois de todos os testes. Falando assim, de uma forma geral, em relação à potência das duas máquinas, eu gostei. Se comparado com aquele kit da Dobeve que eu trouxe recentemente no canal, que tem esse preço na faixa dos 300 a 350 reais, esse aqui é bem superior em praticamente tudo. Não só em potência, mas em construção, em qualidade das baterias e também os acessórios que eu achei mais interessante. Sem contar o carregador que tem uma saída maior se comparado com esse kit da Dobeve. Agora falando de cada máquina de forma individual. A parafusadeira furadeira é potente, se comparado com as que são vendidas hoje aí no mercado, acho que ela seria a próxima, com o modelo da The Black Tools TB21YX e a Hanabi Black, que todo mundo gosta. Essa máquina aqui é tão boa quanto, e eu arrisco a dizer que essa daqui teve um desempenho até melhor, então ela é até mais potente do que essas duas que eu mencionei, da The Black Tools e a Hanabi Black, porque a bateria dela é superior, então ela dá uma descarga maior para o motor, aonde o desempenho vai ser superior. Então provavelmente com as mesmas baterias teria um desempenho muito parecido, mas pelo fato de ter essa bateria aqui, ela teve um desempenho melhor. O fato de finalmente vir aqui o clipe lateral é interessante, se bem que poderia ter vindo dois, também para a gente poder utilizar aqui na chave de impacto. Talvez o único ponto a melhorar dela seria aqui em relação à engrenagem na posição 20, que não ativou, mesmo forçando bastante aqui o motor dela. Então se por acaso você for utilizar no seu dia a dia e queira utilizar esse ajuste de torque, eu recomendo utilizar aqui nas posições mais baixas. Já falando da chave de impacto, o tamanho dela é muito parecido com essas mais simples que a gente vê sendo vendida no mercado na faixa dos 300 reais, que acompanham com uma ou duas baterias, porém no desempenho real, na prática, principalmente lá naquele parafuso da roda do carro, ela me surpreendeu, porque eu usei ela esperando ter o mesmo desempenho do que aquela do kit da Dobeve que eu testei recentemente. Porém, eu acho que pelo fato de ter baterias melhores, ela teve um desempenho superior, porque quando eu fiz ali o aperto com a chave de roda, eu confesso que eu achei que ela não ia conseguir retirar, e pelo contrário, conseguiu tirar e tirou rápido. Em relação aqui a todos os acessórios, eu achei bem parecido com os dos outros kits, com destaque para os bits e para os soquetes, que tem uma qualidade de construção muito boa. Eu usei aqui nos testes, não apresentou nenhum tipo de defeito. O bits PH2 que eu utilizei também não ficou desgastado. Aqui, os soquetes, durante os testes eu acabei utilizando apenas dois, que foi o 14 e o 17. O 14 no parafuso de 3/8 e o 17 na roda do carro. E também não apresentou nenhum tipo de defeito, não quebrou. É claro que a longo prazo não tem como eu cravar se vão ser soquetes que vão durar bastante tempo, mas pelo menos aqui nos testes foram bem. O fato dessa chave de impacto já vir com encaixe interno de 1/4 é interessante também. Porém, eu acho que se fosse de engate rápido seria mais interessante. Nos aparafusamentos não soltou o bits em nenhum momento, porém na perfuração ela acabou soltando com mais facilidade, justamente pela máquina ficar nessa posição, a broca enrosca, mas enfim, como eu disse, não é a principal utilidade para uma chave de impacto. Uma outra coisa que eu acho que poderia melhorar em relação a ela é esse botão de trocar aqui as funções, que fica enroscando um pouco, então ele é bem sensível, então às vezes você aperta e ele não funciona. As baterias foi algo que me agradou, embora não tenha atingido esses 4 ampere que estão descritos aqui na etiqueta, mas ficou aí com volta de 3.5 ampere, e no teste de desempenho, como você viu na prática, poxa, essa máquina aqui durou muito tempo a bateria. Então eu acredito que se você for trabalhar com essas máquinas aqui, com essa capacidade aqui, eu arrisco a dizer
que daria para trabalhar o dia inteiro fazendo montagens, por exemplo, de móveis planejados, que não iria acabar essas baterias, porque seria coisas mais simples. Então, de uma forma geral, gostei do kit, achei legal. Pelo preço que está sendo vendido, tá bom. Principalmente se a gente leva em consideração que teve pessoas que lá pelo nosso grupo comprou esse kit aqui na faixa dos R$440 usando os cupons que eu compartilho lá no grupo. Então, se por acaso você quiser participar e receber esses cupons quando estiver disponíveis, vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. E junto com essa descrição também vou deixar os melhores preços que eu encontrar em relação a elas. Mas agora, deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou desse kit. Você acha que ele tem um bom custo-benefício ou não? E se você ficou com alguma dúvida em relação a ele, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou ler e vou procurar te ajudar também a tirar essa sua dúvida. Aproveita e já compartilha esse vídeo com seu amigo, com sua amiga que gosta de ferramentas. Se você é novo aqui no canal, já se inscreve para não perder nossos próximos vídeos. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.